Pois bem, para compor a mesa no debate, eu gostaria de chamar Beatriz Luz. Beatriz é engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em engenharia ambiental pela Universidade de Surrey, na Inglaterra, líder de sustentabilidade do negócio de químicos renováveis da Braskem, e tem, há mais de 13 anos, ela vem aplicando modelos inovadores de gestão ambiental, ecologia industrial e gestão de ciclo de vida, visando mostrar como a sustentabilidade pode ser parte integrante do modelo de negócios, contribuindo para a geração de valor, para o aumento da eficiência e diferencial competitivo. Ela desenvolveu a área de ACV na Braskem, articulou a base estruturante da rede empresarial brasileira de ACV, atualmente é responsável pelas questões de sustentabilidade do produto no negócio de químicos renováveis, contribuindo para que a matéria-prima renovável seja um elemento inovador na sustentabilidade de embalagens. Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de chamar a Karine Freire. Karine Freire é doutora em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É professora no programa de pós-graduação em design da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Pesquisa o tema design de serviços voltado à inovação social. Desenvolve projetos ligados à inovação das organizações e serviços orientados pelo design. É membro do grupo de pesquisa Design Estratégico para a Inovação Social e Cultural e da rede de escolas de design Aljal. E, finalmente, gostaria de chamar a minha colega de universidade, a professora Jocelise Jacques. A professora Jocelise, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, mestrado em Engenharia Civil, doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo desenvolvido parte de sua pesquisa na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É professora adjunta na Faculdade de Arquitetura da URGS e membro dos grupos de pesquisa Virtual Design e do projeto ICD do Núcleo de Desenvolvimento de Produtos da URGS. Tem experiência nas áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, com ênfase na elaboração e gerenciamento de projetos, engenharia de produção, com enfoque no desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis. Atua principalmente nos seguintes temas: metodologia e processos de projeto, desenvolvimento sustentável de produtos, geometria descritiva e ambientes de aprendizagem em hipermídia. Vamos agradecer a presença da professora Jocelise. Bom, iniciando então o debate, eu deixo vocês à vontade sobre o posicionamento, né? A pergunta que foi feita. Então, pode o design sustentável orientar a inovação, reduzir custos e melhorar a qualidade de produtos ou soluções, né, inovadoras? Pode ser pela nossa... pode ser? Não, expliquei. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do professor Maurício para estar aqui nesse debate, que é extremamente interessante e relevante. Eu acho que sim, a sustentabilidade e a inovação são essenciais para o mundo que estamos vivendo. Como a professora Alice comentou, com essa questão de disponibilidade de recursos naturais, demanda de energia, população crescente. Então, sim, temos que pensar em um modelo diferente de negócios. E eu acho que eu queria tocar só num conceito que ela usou em vários momentos, que é o conceito de economia circular, que eu sou apaixonada por esse conceito. E eu acho que é uma nova forma, uma nova plataforma de negócios. E está totalmente atrelada ao design.
porque o conceito diz que nós devemos seguir mais perto dos sistemas vivos. Então, temos que redesenhar produtos e serviços. Então, como ela falou, produtos podem não ser mais somente produtos, são serviços. Então, a produção e o consumo tem que ser mais no sentido de regeneração e não de degradação. Então, tem um termo que eles falam que é design out waste. Então, o objetivo do design é justamente eliminar todos os resíduos das cadeias produtivas. Então, todos os resíduos não são mais vistos como resíduos, mas são vistos como produtos, de novo, materiais que retornam para o meio ambiente e retornam para o seu ambiente natural. Então, essa é minha colocação. Sim, eu acho que tem tudo a ver, é assim que a gente tem que seguir. Olha, eu agradeço a possibilidade de estar participando aqui desse evento. A minha contribuição é muito menos da engenharia, muito mais do aspecto social, da sustentabilidade. Mas eu fiquei feliz porque alguns dos casos que eu acabo usando e discutindo com os alunos em sala de aula vêm aqui de Novo Hamburgo, nessa linha de reduzir, reciclar, reaproveitar material. E sim, o design não apenas pode aumentar a qualidade dos produtos, reduzir custos, aumentar valor social e aumentar talvez a consciência dos consumidores em relação ao consumo de produtos que sejam ambientalmente e socialmente mais responsáveis. Eu gosto do caso da marca Lulux, que sai aqui da região, que de uma situação de restrição, né? Ou seja, foi à falência, conseguiu perceber a quantidade de materiais que desperdiçava na produção de calçados, numa lógica de moda, de fast fashion, de consumo cada vez maior de calçados. Eles lançam a partir da restrição do material, e aí talvez eu não analisei todo o ciclo de vida dos produtos dele, eu olho de maneira geral. Com retalhos do couro, eles desenvolvem calçados que se tornam colecionáveis. Então, eu tenho um outro valor com aquele produto. Ele é um valor afetivo para mim, então eu não vou querer jogar ele fora. Eu posso guardar ele por mais tempo, usar ele por mais tempo e sair daquele ciclo de moda de fast fashion e entrar numa lógica de slow fashion. Além de, enfim, valorizar a mão de obra local, de ter todo um valor de pertencimento de um território diferente de um produto local. Então, nesse tipo de produto, a gente consegue olhar para essa lógica de toda a cadeia de valor, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista de serviços, enfim, que podem estar associados ao desenvolvimento desses produtos. Então, sim, eu acho que esse olhar estratégico do design para o ciclo de vida e para a sustentabilidade pode pensar em todos os eixos da sustentabilidade econômica, social, ambiental, enfim, e dentro dessa dimensão humana. Basta a gente repensar essas estratégias. Bom, obrigada, Maurício, também pela possibilidade, então, de estar aqui com mulheres tão experientes, né? Só mulheres debatendo aqui a sustentabilidade, né? Como a gente comentou antes. Bom, a pergunta, ela na verdade, é muito clara a resposta, né? A sustentabilidade, claro que a gente pensar produtos ambientalmente amigáveis, está implícito pensar num jeito diferente de fazer os produtos. E isso está implícito na inovação aí. Então, a resposta é muito clara, é o sim. Mas a gente tem que também analisar que, como a Alice comentou, das nossas questões, é melhor a sacola de plástico, é melhor a sacola de papel. Na verdade, como é que a gente vai ir para o mercado sem a sacola, né? Como é que a gente vai fazer de outra forma? Como é que a gente vai interagir com as coisas que a gente cresceu fazendo de uma forma e como é que a gente vai mudar os nossos hábitos? Porque também é um esforço das empresas e da sociedade. Como é que a gente transforma isso? Então, a gente, olhando para as necessidades, o design, quando vê a importância do usuário, coloca o usuário no centro do projeto. Bom, o usuário também, a gente tem o poder de modificar um pouquinho o pensamento. Não muito,
A gente tem, isso é uma mudança de longo prazo, mas a gente tem que tentar fazer com que a sociedade mude. E também isso é um desafio, né? Nós temos o desafio de pensar como é que as empresas podem fazer melhor, como é que a sociedade pode fazer melhor, enquanto a gente pensa como a gente pode fazer melhor. Então, é um grande desafio que a gente tem. E esses momentos de discussão, de debate, são muito importantes para trazer essas coisas à tona, porque senão a gente fica nessas perguntas, mas é melhor isso ou é melhor aquilo? Não, a gente tem que pensar, bom, se não tiver isso, como a gente pode fazer sem isso ou sem aquilo? Então, essa é a grande pergunta, eu acho que de hoje, que a gente pode começar a pensar. Hélice, quer fazer alguma consideração sobre o que foi colocado? Well, I love the comments. Normally in a debate, people disagree with you. So, I don't... Oh, we got some out here, okay. But I'm impressed by the genius of my debaters. Você tem um questionamento, então, no momento que você fez um questionamento para a plateia sobre quem era a favor do papel ou do plástico, né, eu percebi que a nossa representante da Braskem diz plástico, né? Mas, ao mesmo tempo, a coisa boa do atraso da chuva foi que a gente veio conversando, né, no carro, e a Beatriz acabou colocando diversas atividades que a Braskem tem feito na área de sustentabilidade para tornar exatamente o produto oferecido no mercado mais sustentável, né? E aí eu disse, eu, do ponto de vista, assumindo advogado do diabo, né, sem ela saber, obviamente, mas eu disse, mas quando a gente pensa em plástico, normalmente, plástico seria necessariamente uma coisa ruim. Aí eu me lembro de alguns debates que nós tivemos dentro das próprias empresas, etc. Qual é o tempo de vida do plástico? Qual é o tempo de vida? Estou gostando, pode provocar mais. Vai. Não, mas é isso que eu estou perguntando. Eu estou na posição de leigo e estou fazendo as perguntas, né? São 1000 anos, 100 anos, são o quê? E quando é que ele foi concebido, a ideia do plástico em si? Há quanto tempo atrás? Eu não sei de nada nesse momento, só estou fazendo as perguntas, né? Então, como se pode provar, nesse caso, né, que realmente o plástico ele é nocivo, talvez para o meio ambiente, se ainda não está provado, né? A gente tem que esperar 1000 anos até. Maurício, você é um idiota. Não, eu só estou fazendo a pergunta. Porque a Hélice disse, todo mundo está concordando, mas aí eu vou indo por outro lado. Eu vou começar com uma pergunta, então, para você de volta. Você conseguiria viver sem o plástico? Começa a olhar em volta das coisas que você usa, das roupas, dos seus utensílios. Tudo tem plástico. Então, eu acho que o ponto que deve ser discutido é bem na questão que a Alice colocou. É o pensamento do ciclo de vida. É o pensamento, ter uma visão sistêmica e não pontual em materiais. Quando você olha para a sacolinha e você pergunta, é melhor papel ou plástico? Você está perguntando, você está com uma visão de material. Então, você tem que ter uma visão diferenciada. Então, cada material tem a sua propriedade, tem a sua aplicação. Então, você deve fazer o questionamento, para que eu quero a sacolinha? Qual é o uso daquela sacolinha? Como que eu vou utilizar aquela sacolinha? Qual é a minha referência? Quando você fala de durabilidade do plástico. O plástico dura 200 anos, demora 200 anos para degradar no meio ambiente. Isso é ruim. É ruim? Por que é ruim? Qual é a sua base de comparação? O papel degrada mais rápido. Mas eu quero que aquele material caia no meio ambiente?
Não, eu quero que ele recircule. Eu quero que o fluxo dos materiais sejam reutilizados. Eu quero um design eficiente de um produto que vai me ser útil, que vai me dar uma propriedade adequada e que depois eu possa reutilizar. Então, na verdade, eu prefiro que o material seja reutilizável, reciclável, do que degradável. Porque eu usei energia, eu usei água, eu usei uma série de recursos naturais para depois ele virar gás carbônico e voltar para a atmosfera. Eu prefiro que ele seja retornado. Então, essas questões, essas perguntas, quando você avalia o que é sustentabilidade, que deve ser entendido e refletido. Então, o que é sustentabilidade em embalagem? O que é sustentabilidade em sacolas? Como a Josi colocou. Seria melhor, então, eu ter uma sacola que eu uso várias vezes, que eu reutilize. Mas também, se eu tiver várias sacolas reutilizáveis, quantas sacolas reutilizáveis eu vou ter na minha casa? Então, é a melhor saída? Então, a gente fez um estudo, para continuar nessa provocação, a Braskem fez um estudo de análise do ciclo de vida de sacolinha, e que o órgão ambiental da Inglaterra fez também, e foi muito similar o resultado. E um dos fatores importantes é que o que determina o impacto ambiental de um produto, e muitas vezes, é a forma que você está usando esse produto, é o consumidor em si. Então, se você pegar aquela sacolinha plástica, você utilizar na capacidade total de carga, usar o número necessário que você precisa para aquela compra, e depois você reutilizar ela como saco de lixo, é um uso super eficiente daquele material. E o saco plástico você não vai poder usar para saco de lixo. Se estiver chovendo, ele vai rasgar. Então, eu não quero dizer também que qual é melhor, qual é pior, mas depende da funcionalidade e da aplicabilidade. O papel também tem várias formas de uso eficiente. Então, tem que entender essa visão sistêmica, essa visão do ciclo de vida como um todo. E por isso que é um conceito muito utilizado na indústria petroquímica e de vários materiais, que a gente tem que fazer a avaliação do impacto no produto final. E, às vezes, nem só parar no produto quando está saindo da fábrica. É analisar também a fase de uso e a fase do descarte. Às vezes, você tem um design eficiente que vai te dar um produto para uma usabilidade bacana, mas que o descarte dele é super problemático. É o caso da evolução das embalagens de alimento de rígidas para flexíveis. O caso dos pouches, dos refis. Eles trazem vários benefícios ambientais. Eles são mais leves no transporte, eles são mais práticos, são fáceis de manusear, mas eles têm que proteger o alimento. E nessa condição de proteger o alimento, você coloca várias camadas, é o que eles chamam de multicamadas. E aí dificulta a reciclabilidade daquele material. Então, você tem que ter uma forma de dispor aquele material, é gerar energia, é você queimar, é o que eles chamam de energy from waste. Só que já existem designs pensando em materiais para fazer aquele material monocamada. Então, como que a gente pode pensar na sustentabilidade de embalagem pensando em matéria-prima? Então, é o outro lado da Braskem de investir em biomateriais, em materiais de fonte renovável. Então, o plástico verde é um material que tem as mesmas propriedades do plástico tradicional. Então, se você vai trabalhar no design de uma embalagem, não muda nada. Então, ele é muito fácil de ser aplicável. Só que ele vem do etanol da cana-de-açúcar e não da nafta do petróleo. Então, ele tem uma capacidade de reduzir o uso de energia fóssil e capturar carbono. Então, com o olhar na matéria-prima, você está trazendo um benefício ambiental. Então, tem vários pontos aí que você tem que analisar para entender o que é sustentabilidade, né? A Alice tem... Você tinha... I just wanted to add... because to look at the full life cycle and the context. So, for instance, in the San Francisco Bay Area near the ocean, those plastic bags go in the air and they go to the ocean. And so even if we were just putting the circle
around did they reuse them in the home or do you go to the store and recycle them, which is a problem because most stores don't recycle the plastic bags. And if you put them in the regular recycling, it clogs the machine, so you have to create a whole system of putting it back in the circular economy. But near an ocean, those plastic bags are very dangerous to mammals in the ocean. And so you have to look, it depends on where you draw the circle. Another example of context on use of ethanol, for example, or use of ethanol based on corn in the United States, is that fertilizer is used, it's destroying the Mississippi Delta, it's increasing the price of corn, there are problems in export, we no longer export to Mexico, so it's polluting the land with supposedly green plastic based on corn in the United States. You're making it from sugarcane in Brazil, which is different. But there are real problems in terms of the environmental aspects depending on the context. Organic cotton, for instance, isn't good if you're using a lot of water and fertilizer in an area that doesn't naturally have the right conditions for growing organic cotton. So a lot depends not only on whether you're in a circular economy or some of these other assumptions, but also where you're at. Electric vehicles in Australia are terrible. Australia is mostly a dirty coal-based electricity system. And so if you don't have a solar panel charging that electric car in Australia, you're doing a lot more harm for the environment with the batteries in the electric car than you would be if you were driving a Porsche. So I'm just conditioning your comments on it depends on where you're at and where you get the ethanol, for example. Eu acho que talvez uma questão que me vem a partir de toda essa discussão é como o consumidor sabe de tudo isso? Como é que a gente consegue, e aí como designers, oferecer informação para quem consome o nosso produto para que ele consiga fazer as escolhas que sejam mais sustentáveis nesse contexto no qual ele está inserido. Então, a gente olha para que as estratégias de desenvolvimento de produtos, que incluam produtos, serviços, a matéria-prima, a pegada, a maneira como se comunica e a forma como isso pode afetar as escolhas daquele consumidor. De que maneira, então, os designers podem não só se preocupar com o elemento pré-produção e até as próprias empresas, mas como informar melhor o consumidor e como participar de outras esferas, né, que influenciam essa lógica de decisão. Exatamente, é nesse ponto que eu ia tocar. Eu acho que é como eu falei no caso das sacolinhas, é a atitude do consumidor. Então, nós estamos inseridos nesse meio de produção e consumo. Então, nós temos um papel importante também. E eu acho que para mudar seguirmos numa economia transformadora e diferente, todo mundo tem uma responsabilidade. O consumidor de estar sempre buscando o que ele acha mais correto, a indústria de estar educando, de estar investindo em tecnologia, e o governo de estar criando diretrizes, criando uma plataforma favorável para essa mudança. Então, quando você fala, por exemplo, de resíduos, na Califórnia, existem umas séries de bans de materiais, por exemplo, de garrafa d'água. O consumidor tem que ser educado também a ser menos voltado para aquelas questões de comodismo. A gente está vivendo numa realidade que a vida está muito rápida, a gente quer comer rápido, a gente quer voltar para o trabalho, é tudo muito agitado. Então, a gente tem que parar também e pensar na nossa forma de consumir, na nossa forma de usar os materiais. Então, o resíduo está virando resíduo por dois motivos, porque o consumidor está deixando ele virar resíduo e porque ele não tem valor. Então, uma outra forma dele não cair no oceano é que ele tenha valor. Se o resíduo tiver valor, ele volta, e aí ele vai entrar no ciclo de volta. Então, existe todo um mecanismo também para você estimular esse tipo de ações e de sistemas. Então, você tem iniciativas que você incentiva o consumidor a trazer de volta as embalagens. A MAC, uma indústria de cosmético,
lá nos Estados Unidos, teve uma ação muito interessante, que eles davam para as mulheres um batom a cada vez que eles levassem os cosméticos já usados. E eles perceberam que não só eles tinham criado um sistema que recolhia todo esse resíduo, mas que trazia um benefício econômico também, porque o consumidor, ao ir na loja, acabava comprando mais produto. Então, essa que é a provocação que eu coloco e que tem vários pesquisadores discutindo. Nós temos que pensar em novos modelos de negócio, numa nova realidade, como utilizar os materiais. Precisamos usar todos esses materiais e precisamos comprar todos esses produtos, precisamos ser donos de produtos. Você colocou o caso da geladeira, né? No conceito de economia circular, eles querem trazer a responsabilidade para as indústrias. Então, qual o problema de aparelhos, geladeira, a máquina de lavar? Quando ela quebra, você tem que jogar fora. Então, você, como consumidor, é difícil você dar um destino final correto a uma geladeira. Mas, se você não for dono daquela geladeira, você não precisa ter uma geladeira. Você quer ter a sua comida gelada em casa, ali, na tua cozinha. Então, se o produtor continuar sendo dono da geladeira, quebrou, ele tem que ir lá buscar. Então, ele vai criar uma economia de escala também, ele vai ser responsável por dispor aquele material, para o end of life daquele material. E aí ele vai pensar no design do produto de fazer uma geladeira que dure mais, que seja mais eficiente, que seja mais resistente, porque ele não precisa ir lá buscar com mais constância. Então, vocês veem que nesse sistema todo o design está sempre presente. Well, I like to think design is the solution. And rather than creating the problems in the first place, we can prevent the problems through good design. But as you say, you have to look at the entire system. Good design requires a supporting system usually. You know, whether it's recycling or you've got a cell phone, you've got to have a cell phone network, so that a good product is something that has the ecology associated with it to make it successful. And it has to be, number one, it has to be so it adds value to the owner so that they want the product. It's a good product. I don't think we can put too much responsibility on following sustainability on the consumer. You know, I think if we do, there's some great systems. Berkeley developed one called Good Guide, I think, which actually analyzes the life cycle of products, and so it's like our consumer reports. You can look it up and see what the lipstick looks like from an ecological standpoint. But I don't think we can put too much responsibility on the consumer. I really think we have to design good products that cognitively drives them in the right direction. And so that's where innovation, sustainable design, can be that innovation that drives new products. But you know, what's interesting is when you think of the circular economy, as you brought up, it brings up new business models as well, where people see these byproducts as a resource that can be reused. And so the juice bottles, there are companies that are now figuring out ways to reuse those juice bottles. But it helps when you think about the supply chain, when you're in the supply chain where you're creating the juice bottles, to work with a supplier that would have already, as part of your design, thought about what you're going to do with it. Any questions from the audience? Sorry? Any questions from the audience? Yes. Só a respeito do que tu falaste antes, Maurício, daquela postura de não, quanto tempo plástico foi inventado plástico, quanto ele vai... Sim, foi uma pergunta provocativa, mas é interessante, porque, na verdade, a gente tem muito essa... A gente, enquanto sociedade, e as empresas também, enquanto não me provarem que alguma coisa causa algum dano, eu continuo usando, né? Então eu continuo fazendo, eu vou continuando. Então, e o que a gente tem que, na verdade, o que a gente teria que pensar é o inverso, é o princípio da precaução, né? Bom, se eu não sei se isso aqui é bom, se eu não sei o risco que isso vai gerar
nas futuras, para o futuro, daqui a um tempo determinado, eu devo tomar cuidado com aquilo. Mas é exatamente o contrário que a gente faz. Então, por isso, hoje a gente tem também uma situação de muitos riscos, a gente falando dos plásticos, enfim, coloca no micro-ondas, não coloca, que é a nossa brincadeira e questão de ontem, mas, sabe, a gente não sabe dos riscos, então a gente continua fazendo, ao invés de tomar a postura da precaução, né? Precautionary principle. Se você não sabe o que é, pelo menos não usa com tanta frequência, toma cuidado. Então, essa é uma questão interessante também da gente ter em mente, né? Às vezes a gente faz muitas coisas e depois você vai saber, não, a gente não devia ter feito. Diante disso... Just add two things. It's interesting if you do consumer research on behavior of parents versus children, that a big motivator is the health of the child. So we talked about your case, but in general, people are willing to take risks as adults, but they don't want their children to take the same risks. So it seems kind of hypocritical. But if you use that to help change behavior, you realize that parents want a better life for their children universally. And so understanding the risk that you're bringing to the child is a great motivator to build into a product design. Não falando apenas de sustentabilidade, mas um comportamento que agora a gente tem, né? Ninguém sai com o bebê sem colocar na cadeirinha, né? E eu não sei, mas eu andava de carro com a minha mãe no banco da frente e cada freada que ela dava, ela fazia isso. A gente não usava cinto há alguns anos atrás. Tá, minha idade é um pouco mais do que alguns de vocês, mas o cinto de segurança é uma coisa que hoje a gente... Se eu estou viajando, eu não tiro meu bebê do carro, da cadeirinha, e eu viajo ao lado dele e às vezes eles choram, mas tudo bem. Né? Mantém ele na cadeirinha, porque se acontecer alguma coisa, a gente vai morrer de culpa o resto da vida. E não era assim. E aí a gente pode dizer, mas eu cresci, eu sobrevivi, eu estou bem e tal. Mas é um comportamento hoje que a gente não admite mais. Então, no futuro, a gente pode pensar que os nossos filhos provavelmente vão nos questionar muito sobre alguns comportamentos que a gente tem hoje, porque eles estarão muito mais... essa educação que a gente tem, que as crianças têm agora, desde o jardim de infância, eles vão provavelmente nos censurar por muitas coisas que a gente faz hoje. Então, a gente tem que estar preparado e, de repente, a gente tem que estar já... Não, a gente fazia isso, meu filho, mas a gente também agora transformou isso em outros comportamentos e nos educamos e nos modificamos. Só duas histórias rápidas antes de a gente passar para a plateia, com relação o Márcio, né? Citando o Márcio disse que não bebe nada que tenha pelo menos 2000 anos de história. Né? Então, contradiz um pouco. Né? Então, uma outra história com relação à educação que me preocupa um pouco é a base da pirâmide. Uma breve história na época de engenharia, em 1994, 93, 92, estou descendo mais. Uma conversa de ônibus, isso não é piada, uma mãe disse para outra, isso não é piada, isso estava presente e via, o meu filhinho, lindo, lindo, lindo de morrer. Isso no Nordeste, eu posso até usar um pouco mais de sotaque para... E assim, ele só consegue dormir hoje tomando uma mamadeira de Coca-Cola. Então, como a gente pode... a gente está pensando em desenvolver coisas novas, etc., onde a gente tem uma base da pirâmide enorme que pensa dessa forma. E mesmo a própria mãe, na verdade, não sabe o que é ruim para o filho. Entende? Se você ainda for para o Nordeste brasileiro, onde você não tem uma pirâmide, você tem um T invertido, né?
Então, a classe média muito achatada, essa situação ainda é pior, né? Então, como? A gente pode começar a debater isso também. Nesse momento, eu abro para a plateia, bem simples, você levanta a mão, eu levo o microfone para você, faz a pergunta em inglês ou em português, da forma que você se sentir melhor. Sejam corajosos. Ufa! Oi, bom, eu queria só ver a opinião de vocês sobre a questão das máquinas de lavar antigamente. Tinha pessoas que tinham uma máquina e durava 10, 15 anos. Então, a gente já estava num nível de sustentabilidade nesse produto alguns anos atrás. E hoje, tu compra uma máquina e em um ano ela já quebrou, né? Então, eu só queria ver o ponto de vista de vocês com essa situação de agora. Mechanical engineer talking about washing machine. We really, when I think about sustainable design, it's not just the product. Sustainability and design have to do with the product. They have to do with the service. They have to do with the experience. They have to do with the business model. And so we have to look at the whole system of different business models. And so one business model that I gave an example of was the GE aircraft engine. Same thing with copy machines. It used to be that they were disposable. Copy machines was a race to the bottom on who could make the cheapest machines, and by the way, didn't last the longest. And the high-end copy machine said, we're going to have quality copy machines, but we're going to make it a service so that we will repair them, and we have an incentive now to make them last as long as possible. Whether we'd have a service with washing machines, I'm not sure, but that is, just give you an example of how that would be a service in your home where you don't have to worry about that darn machine that breaks down. If it breaks down, they'll replace it and they'll reuse it and reuse the parts. But it's a hassle to you if you have to go buy a washing machine every year too. So that lowers the quality of the product for you. So I do think sustainability requires better business models in addition to better products. Eu acho que tem a ver também com aprendizado, com evolução tecnológica. Então, voltando à questão dos materiais, né? A máquina de lavar era pesada, era de metal, era forte, robusta, mas imagina carregar aquela máquina de lavar, aquela geladeira. Então, o transporte desse material era muito difícil também. Quantas máquinas de lavar você coloca num caminhão? O caminhão tem uma capacidade limitada. Então, vem a questão dos materiais, né? Vamos olhar para o plástico agora, então. Então, o plástico fez com que a máquina de lavar, a geladeira, ficasse mais leve, muito mais fácil de transportar. Então, o impacto ambiental de cada máquina de lavar e geladeira no transporte é muito menor. Mas, com certeza, existe uma questão de que elas estão com uma durabilidade menor. Por que isso? Eu não sei o porquê. Eu sei que existe um termo que a gente usa que fala obsolescência programada, que a indústria começou a realmente desenvolver uma tecnologia que, de repente, não durasse tanto para produzir mais e para consumir mais. Então, é aí que entra essa questão de revisitar produtos, como que a gente consome, modelos de negócio. Então, se o produtor continuar responsável por aquele produto, ele vai querer que dure mais, ele não vai querer que você troque todo ano. Então, isso tem a ver com, de novo, a conexão da sustentabilidade com a inovação, com o desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de produtos. O plástico é um material muito novo comparado ao metal. Então, a gente está aprendendo também como usar esse material e vendo as consequências que ele pode trazer também se ele não for usado da maneira mais adequada. Então, tem que olhar o ciclo como um todo, a aplicabilidade, o design,
o uso do equipamento. Um outro exemplo interessante que tem a ver com máquina de lavar também e design de produto, fizeram um estudo de análise de ciclo de vida para ver o impacto de uma roupa que você compra o algodão, usa, lava várias vezes e joga fora, e recicla. O impacto maior do uso de energia era na fase de uso daquela camiseta, que é quando você usava para lavar na máquina de lavar 100 vezes, sei lá, a camiseta. Então, os produtores de sabão em pó desenvolveram um sabão em pó que você conseguia lavar a sua roupa numa temperatura mais baixa. E aí fizeram uma conta, fizeram toda uma campanha para educar o consumidor a utilizar a máquina de lavar, em vez de 100 graus Celsius a 60 graus Celsius. Então, imagina toda uma população abaixando a temperatura do uso da máquina de lavar, devido a uma evolução tecnológica de um produto que lhe dá a mesma performance. Então, isso é um outro desenvolvimento tecnológico que foi feito quando você olhou o ciclo como um todo também. It's not like I'm crazy about washing machines, but I feel like I have to add one more thing about the washing machine. It was a good product. In the United States, we used to have these top-loaded washing machines. You probably have front-loaded ones here, right? Top-loaded washing machines are so inefficient, and they hurt the reliability because you're taking this big pot of water and swirling. You're using a lot of energy to swirl it around and swirling your clothes around. You're not using gravity, using a lot more water than the front-loading machines that rotate, and you're actually using gravity to help clean the clothes, and you use a lot less water, and you can use high-concentration detergent. And so, just a single change in the design of the machine, the early machines that had the turbulence in the water actually required more repair because they had a lot of imbalance in the load and were breaking down more. So a well-designed washing machine will last longer, take less water, and take less soap that doesn't damage your clothes as much. So a high-quality product that lasts longer and hopefully costs less in the long run because of less material. Mais uma questão aqui. Boa noite, tudo bem? Me chamo Tassiano, sou de Porto Alegre. Eu tenho, na realidade, uma afirmação a fazer. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão das empresas que é muito cômoda, entende? Por que nós vamos fazer produtos sustentáveis, criar, assim, nós já temos as tecnologias sustentáveis, mas por que a gente vai ter um pessoal, contratar pessoas para investir e botar uma margem de lucro onde no nosso país existe muito imposto, vamos dizer assim, produtos, máquina de lavar, geladeira. Se a gente começar a fazer projetos sustentáveis, o que acontece com isso? A gente vai gastar mais, eles vão botar 20% a 30% a mais nos produtos, entende? As empresas, do mesmo jeito, elas querem lucrar, elas sempre querem lucrar mais. Existem países de primeiro mundo em que existe uma isenção de impostos para projetos sustentáveis, para as empresas terem o mesmo lucro e conseguir botar um preço justo, como questão de carros. Aqui no Brasil, tu vai comprar um carro pequeno. É uma vantagem para ti ter um carro pequeno, entende? Porque tu vai conseguir botar o carro aonde tu quiser. Em países de primeiro mundo, eles pensam a questão da sociedade. Não, nós vamos fazer isenção a carros pequenos porque vai melhorar o trânsito, entende? Então, esse é o patamar, tu que trabalha na Braskem, né? Então, eu queria saber a tua opinião de como as empresas grandes, algumas empresas como de geladeiras, de fogão, de carros, como que eles analisam esse meio, até porque nós não temos carros elétricos, nós não temos muitos carros híbridos no Brasil. Bem, eu acho que a gente está falando aqui da consciência de vários mercados. Cada mercado está num patamar de consciência diferente. E eu acho que muito é o reflexo da necessidade também e da realidade.
Para mim, eu tenho uma definição de sustentabilidade que segue... A gente sabe daquela definição que tem que ser o benefício econômico, social e ambiental. Então, o primeiro ponto que você colocou, a sustentabilidade é mais caro. Não deve ser mais caro, tá? Em alguns casos é mais caro porque é uma inovação. Então, a gente está falando de um produto inovador, de uma nova tecnologia que demandou pesquisa, investimento. Então, no primeiro momento, pode vir mais caro. Quando a gente está falando de equipamentos mais eficientes, no uso de energia, no uso de água, novas tecnologias, elas são mais caras. Mas você tem que estar num mercado ou com um consumidor que entende que eu vou investir naquele equipamento que é mais eficiente, porque no longo prazo ele vai me dar um retorno, porque eu vou utilizar menos energia, menos água. Então, de novo, é a forma de refletir na definição de sustentabilidade. Então, é uma questão de conscientização de mercado e realidade de mercado. Por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra é uma ilha. A Alice colocou a questão de produtos renováveis, de fonte renovável, se é bom, se não é bom. Você tem que olhar para a realidade daquele mercado. Então, você está olhando para a Inglaterra, que é uma ilha, tá? As questões de resíduos na Inglaterra surgiram com uma gravidade há muito mais tempo que surgiram aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma ilha. Eu estou gerando resíduo que eu não tenho mais onde colocar. Então, eles fizeram uma pesquisa que analisou a vida útil dos aterros sanitários da Inglaterra e a média era 7 anos. Então, em 7 anos, eu não vou ter onde colocar mais resíduo. Então, toda uma plataforma de políticas públicas, de iniciativas da indústria, de incentivos foram criadas devido a uma demanda de sobrevivência, quase. Então, eu acho que a sobrevivência é algo que vem também, aquela necessidade imediata faz com que você mude. Não deveria ser assim. A gente está num mundo que é tão interconectado que a gente devia parar para olhar o que aconteceu em outros países, países até mais antigos. O Brasil é um país novo, né? Então, o que aconteceu, como que evoluiu e aprender e, de repente, tomar liderança e tomar frente. Mas a gente ainda está numa outra realidade. Então, eu acho que vem, de novo, aquela responsabilidade de cada stakeholder, né? O governo tem uma responsabilidade, a indústria tem uma responsabilidade, sim, mas isso é algo que acontece em todo o mundo. Né? A primeira visão da indústria é de fazer dinheiro. Mas até isso, e isso, se você pensar, ela tem que sobreviver. Então, business tem que dar lucro. Agora, é como você aplica esse lucro, de que maneira que você está fazendo a gestão do seu negócio. Você está olhando o ambiente ao redor do seu negócio, a questão social. Então, existe, hoje em dia, investimentos para negócios que chamam até de investimento de impacto. Então, tem que dar lucro, tem que ser um business, mas tem que estar atrelado àquele business um benefício ambiental e social. Então, a gente tem que analisar essa realidade. Então, quais são os impactos e qual a diferença que eu posso fazer como indústria? Então, no caso da Braskem, a gente seguiu essa linha de olhar para materiais de fonte renovável. E aí, eu vou explicar aqui para a Alice, a questão do etanol de cana-de-açúcar no Brasil, você tem que olhar e contextualizar, né? Qual é o impacto quando você compara fonte fóssil e fonte renovável? São duas matérias-primas diferentes. Então, vão existir impactos, sim, em materiais de fonte renovável que não existe na fonte fóssil. O uso de fertilizante, o uso de água, o uso do solo. Agora, qual é a característica e o que é impacto local e o que é impacto global? Então, o impacto local do uso da terra para o Brasil é crítico. A gente tem uma grande disponibilidade de terra. Então, para o Brasil, não é tão crítico assim. E a gente vai estar colocando um produto no mercado que vai ter um benefício global, que é a captura de carbono, que vai beneficiar a todos. Então, é tentar achar o equilíbrio com esse pensamento de ciclo de vida, avaliando todos os impactos, tentar pesar o que traz mais impacto e quais são os benefícios. Então, os biopolímeros trazem esses benefícios de substituir fonte fóssil e capturar carbono. E, na realidade brasileira, ainda tem uma outra questão. O etanol de cana-de-açúcar,
é um processo altamente eficiente. Ele gera subprodutos, resíduos, que são utilizados de volta na cana. Então, ele usa muito menos fertilizante do que o etanol de milho, por exemplo, porque ele tem a vinhaça, tem a torta de filtro, que é gerada no processo de produção do etanol, que você usa de volta na plantação da cana. Então, é realmente o que você falou, essa visão global, sistema, que analisar tudo num âmbito mais global, e não numa etapa só da cadeia. Olá, boa noite. Falando de sustentabilidade, meu nome é Cristia e eu trabalho numa empresa de bolsas que trabalha com artefatos em couro. Então, falando de sustentabilidade, eu queria voltar um pouquinho e falar do papel. Na verdade, assim, há um tempo atrás veio a consciência de que nós devíamos usar o papel reciclado, de que grandes campanhas, de que não deveríamos amassar o papel, toda aquela história para poder reciclá-lo. Hoje, se a gente for comprar papel branco, papel novo e papel reciclado, volta de novo o que o colega falou, a margem do valor, que é muito maior no reciclado do que no papel novo, né? Então, assim, a consciência de quem usa, a nossa consciência. Eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Beleza, eu vou na livraria e compro. E digo, filha, vamos comprar os cadernos reciclados. Mãe, mas ele é mais caro. Sim, ele é mais caro, mas enquanto nós não começarmos, quem vai começar? E por onde? As empresas fazem, as empresas vão reciclar, tem quem faça, o processo é caro, beleza, mas enquanto nós, consumidores, não estivermos abertos e sabendo realmente o que cada um está fazendo para o meio ambiente, como é que a gente chega? É a empresa ou somos nós mesmos? Na verdade, assim, a empresa está consciente que o papel tem que ser reciclado e que isso vai melhorar. Mas como que a gente chega na população, nas pessoas, nos usuários de tudo isso? Na verdade, eu queria saber como isso funciona lá fora e como que a Braskem vê, como empresa, isso tudo, na forma do papel. I'm of the philosophy that we can't put the burden on the user to understand all of the impacts. The supply chain is very complicated, and yes, a consumer can be educated and should be, but I don't think we can put all the burden on. A lot of it is the responsibility of a company understanding their supply chain. But to address the two questions, I see industry and the free market as a friend if we align the incentives. And so in the case of General Electric, in the refrigerator, they fought that. They fought having a requirement for energy efficient refrigerators, and then they embraced it when they came out with successful refrigerators. So I think it's important to have creative new business models, good design and good policy design that align the interests of the stakeholders together. And I don't think we can put it on the consumer to talk their child into having recycled journals. But the price of, at least in the US, the price is not greater. In some cases it's lower. So I don't know what's happening in Brazil. That I think over time it's a supply chain issue of having enough recycling. But at least in the US, I don't think it's, the difference in price is very great. And what I have seen is better improved products that are recycled. The kids would want to see the different colors on recycled materials, for instance, or recycling pharmaceutical bottles. You get some really interesting kaleidoscopic designs getting the different colors together. I just don't think we can put the burden on the consumer, that there needs to have innovation driving the design process so that it flows in something that benefits the consumer to buy and do the right thing, and policy that helps both the industry that's producing the product and the consumer together. You know, that's a design problem. It's a design problem that's the product,
a design problem on policy, and a design issue on the business model. I had a hard time getting my husband to buy recycled toilet paper, for instance, because it wasn't white. Who cares about whether toilet paper is white? And the bleach in the toilet paper is one of the most toxic aspects of paper. But why do we have to have it white? Maybe it's good advertising, I don't know. Essa questão o ambientalmente amigável, do papel reciclado ser mais caro, ele aconteceu mesmo agora há anos, mas isso já modificou. Mas tem essa questão da imagem, né? E do que é ambientalmente amigável é um pouco mais caro, bem mais caro, também pela imagem do que de passar do design, quase um design emocional, né? Tem que passar a imagem do que o consumidor tem que passar a imagem, pagar mais caro por isso às vezes, para dizer que está consciente, né? Existe uma coisa, essa inversão em alguns produtos, sim, ela acontece, e exatamente isso é uma grande incoerência, né? Porque o que é o ambientalmente orientado, ambientalmente amigável, deveria ser numa escala muito maior para ter impacto, né? Exatamente para ter impacto. Mas isso a gente modifica, isso a gente consegue modificar como consumidor, eu acredito que sim, até para fazer frente às empresas, para mostrar que isso é importante baixar preços, e eu acredito também que precisa de legislação, né? Essa questão dos aterros sanitários, da questão da Inglaterra que tu citaste, Beatriz, tem a ver com legislação, é o público dizer, olha, nós não vamos mais ficar com os nossos aterros, porque o aterro é uma estrutura bastante cara, a gente não vai considerar essa externalidade de certos produtos, né, que estão sendo colocados, que a gente tem que ficar pagando, a sociedade como um todo tem que ficar pagando por um resíduo que é gerado por produtos, enfim, que a gente de curta vida útil e que é fruto de, talvez, obsolescência planejada das empresas, em muitos casos. Então, é também da sociedade se posicionar em termos de legislação. Então, tem o usuário, tem o usuário consumidor, tem a empresa e tem o poder público intervindo também nessa discussão. Nessa linha, eu perguntaria como o designer, né, ele pode participar desse movimento de construção de políticas públicas, incentivando essa legislação, usando os exemplos que o exemplo, por exemplo, do cinto de segurança e da cadeirinha de criança. A gente só passou a mudar o comportamento quando teve uma legislação que, além de dizer que era mais seguro, tu tinha a obrigação de fazer. Da mesma forma, eu não sei vocês, mas enfim, quando há um incentivo para a mudança de comportamento, há mais facilidade por essa mudança. Programas como Nota Fiscal Gaúcha, Nota Fiscal Paulista, o governo está dizendo que se você pedir alguma coisa, você ganha um benefício de desconto de IPTU, de desconto de PVA, o que quer que seja. Então, na medida em que há políticas públicas dizendo, olha, se você produzir menos lixo, se consumir produtos mais verdes, o governo te recompensa por isso, ou há um tipo de incentivo para a indústria que produz esse tipo de produto, ou seja, a gente pensa em todo o ecossistema e pensa na construção desse tipo de política pública, né? Ou seja, na medida em que eu tenho terra no Brasil para colocar lixo, eu vou continuar colocando. Na medida em que eu tenho espaço para os carros andarem, os carros vão continuar existindo. Na Europa existe car sharing porque não tem mais espaço para ter mais carros. Então, enquanto eu tenho espaço, o nosso país é muito grande, enquanto não há restrição, não há mudança de comportamento. Na medida em que a gente tem algo que nos restringe, a gente pensa de uma maneira criativa de como fazer diferente. Então, talvez designers que estão trabalhando na indústria ou designers nas universidades poderiam pensar de que maneira
É possível articular políticas públicas que incentivem o consumo. Eu não sei se é design emocional ou marketing mesmo. A ideia de que não tem muita demanda pelo produto reciclado, né? Ou pelo papel higiênico reciclado, o que quer que seja, não há demanda. Se não há demanda, se a demanda é menor, o preço é elevado. Na medida em que eu consigo promover aquilo como interessante e a grande massa compra, eu consigo baixar o preço. Enquanto isso, eles vão vender como valor agregado. Aí ele tem um preço maior porque é diferente, porque é diferenciado, porque você faz parte de um nicho. Então, por que o papel higiênico não é branco? Por que se gasta, né, tanto para tornar branco o papel higiênico? Não se sabe, mas é uma mudança de comportamento que pode existir. Exatamente. Acho que vocês tocaram em vários pontos importantes. Um ponto que a gente fala de brincadeira é que tanto o consumidor quanto a indústria só vai mudar diante do amor ou do ódio, né? Da dor, do amor ou da dor. Então, quer dizer, tem que ter ou um incentivo ou uma punição para você mudar de atitude. É muito difícil você ter uma mudança de atitude porque você acha bonitinho e eu acredito. Tem, mas eu acho que a grande massa só vai mudar diante do incentivo ou de uma punição. E é aí que entra realmente essa questão de políticas públicas e designs de sistemas. Então, a questão de produção de materiais, de produtos com materiais reciclados, tem um desafio enorme aí também, tecnológico, de infraestrutura, de fazer esse material retornar. E é o que a minha colega aqui colocou. Tem que ter a demanda. Se não tiver demanda, vai ficar caro. Então, agora, você consegue observar mercados mais evoluídos que começam a colocar metas, por exemplo, em produtos, de utilizar uma percentagem de material reciclado. Então, eles têm que utilizar uma percentagem de material reciclado. Então, você cria uma demanda que força toda uma infraestrutura, uma coleta, e aí a coleta vai ser deficiente se o consumidor não participar. Então, o consumidor tem que ser educado, a infraestrutura tem que estar de acordo. E aí você cria toda uma força para aquela cadeia funcionar. Mas a questão do consumidor pagar mais caro e o produto ser mais caro, tem sim uma corresponsabilidade. Então, tem que ter uma conscientização e acreditar, mas tem um limite também. Não pode ser muito mais caro. Mas a inovação, como eu falei anteriormente, no primeiro momento ela tem um preço mais elevado. E eu trago um exemplo exatamente do plástico verde. O plástico de cana-de-açúcar é uma inovação. A Braskem é o maior produtor de plástico verde no mundo. E se você for ver a capacidade da planta comparado a plantas petroquímicas, é muito pequeno. Então, ele tem um preço premium. Então, a gente tem que trabalhar junto com os designers, junto com os nossos clientes, para criar uma embalagem que seja sustentável no sentido mais amplo, tanto no uso da matéria-prima, quanto no preço final do produto final. Porque, se for muito mais caro, o consumidor ainda não está preparado para pagar. E nem a indústria e nem ninguém. Então, como que a gente faz isso acontecer? Tem um caso interessante nos Estados Unidos da Aveda. Eles acreditaram na matéria-prima, acreditaram no produto. Como empresa, eles tinham uma visão e uma estratégia de posicionamento e de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de reduzir o nosso impacto no desenvolvimento de produto, nas nossas uma atuação mais responsável, nas nossas atividades. Então, nós queremos inserir esse material dentro das nossas embalagens. Então, a gente tem que trabalhar para que essa nova embalagem tenha um design que vai estar adequado à precificação daquele produto. Então, eles fizeram um novo design, com um pouco menos de material, utilizaram material reciclado, misturaram com a Virgínia Verde e conseguiram fazer um projeto, um produto que fazia sentido e era sustentabilidade no sentido mais amplo. Então, eu acho que tem uma série de fatores aí para a gente colocar produtos sustentáveis no mercado, a gente comprar, criar incentivos governamentais e para a indústria. Meu nome é Márcio Ates, eu sou cliente seu, do grupo Imbeta.
E desculpe, eu quase puxei o alarme e fiz barulho aqui. Cada vez que eu ouço alguém falar que o Estado tem que criar algum tipo de restrição ou alguma norma para coagir as pessoas a fazer isso ou aquilo, eu entro em pânico, porque eu sou completamente cauteloso com isso, porque nós esperarmos que o Estado, como um agente impositor de restrições para fazer a sociedade avançar para cá ou para lá, pode até parecer uma boa ideia, mas com certeza ela é se nós tivermos que contar com isso, ou esperarmos contar com isso, a nossa sociedade não vai evoluir, ela só vai se tornar um pesadelo. Mas, por outro lado, eu acho que essa questão toda da sustentabilidade, nós vivemos uma fase, se a gente já foram há uns 200 ou 300 anos para trás, a gente vai ver que a humanidade ela atravessou períodos em que ela precisou evoluir culturalmente, socialmente, com valores de sanidade pública até. Lá na peste negra era um sem fim de enfermidades, de doenças, que ela só foi erradicada quando as pessoas aprenderam hábitos de higiene. E aprenderam a valorizar hábitos de higiene, pararam de atirar excremento pela janela na Rua do Burgo, né? Começaram a entender e aprender outros hábitos e promover uma evolução cultural e, gradualmente, a qualidade de vida urbana foi evoluindo. O reverendo Malthus, no final do século XVIII, início do século XIX, pregava que a humanidade iria entrar em colapso antes de terminar o século XIX, porque os recursos iriam acabar na velocidade com que aumentava a população, e se todo mundo fosse querer comer como os europeus comiam, não teria como, seria impossível, teria que eliminar parte dessa população. Por outro lado, as técnicas de agricultura evoluíram rapidamente, cresceu exponencialmente a capacidade de produção de alimentos, a capacidade de prover recursos para essa população, e até ele, depois de uns 20 anos, não falou mais na própria teoria que ele criou. Hoje nós vivemos, eu acho que uma nova fase, onde a gente começa a ver claramente que nós vamos precisar de uma nova onda de utilização racional dos recursos que a gente tem, sejam eles fósseis, sejam eles, enfim, criar formas mais inteligentes de produzir produtos, que esses produtos sejam, no seu ciclo de término de vida, sejam mais facilmente desmantelados, reaproveitados, que os canais de reaproveitamento dos materiais sejam mais inteligentes, eficientes, né? E eu acredito que é um processo que ele vai evoluindo à medida que as pessoas, por um lado, valorizam produtos com características, aprendem a valorizar hábitos, evoluem nos hábitos, como a gente fala agora, é um pouco de mistificação em torno de sustentabilidade, mas também é positivo o fato das pessoas passarem a valorizar e prestar atenção. Espera aí, isso aqui não gera lixo demais, não? Será que essa vida útil para esse raio de lavadora de roupa não deveria ser mais longo, né? O próprio consumo, quando a gente observa consumidores em países mais desenvolvidos, da Europa, da Escandinávia, os próprios Estados Unidos, as pessoas têm uma expectativa de maior durabilidade de produto e passam a querer aquela coisa que nós vivemos nos anos 70, 80, 90, assim, aquele consumo desenfreado por coisas descartáveis, a gente já não se sente mais confortável. Principalmente pessoas com um grau mais elevado econômico, educacional, não se sente confortável com produtos tão descartáveis. Se procura coisas que tenham designs mais duráveis, que tenham uma vida mais longa, né? Então é fruto de uma evolução, e eu acho que a gente
não pode esperar que o Estado vai impor para nós que tem que fazer isso, aquilo, porque eu acho péssima ideia, porque sempre que você larga a caneta na mão do Estado, significa largar na mão de um grupo de políticos que frequentemente vão estar à mercê de grupos econômicos como o seu, como inclusive o meu, né, que possam exercer pressão política e criar estruturas de legislação restritivas até para a competição e livre mercado, que é pior do que a boa intenção. E eu sempre digo, os maiores males do mundo, as tragédias mais sangrentas do século XX foram causadas por pessoas que diziam que queriam promover o bem da humanidade. Então, por trás de ideias demasiadamente altruísticas, a gente sempre tem que ficar muito cauteloso. Mas eu acho que a gente vive um momento muito bom, um momento de evolução, onde se passa a valorizar fatores diferentes. O Estado pode agir como agente indutor de algumas coisas, mas eu acho que ele não deve ser um protagonista, porque sempre termina em tragédia e a gente perde competitividade, aumenta em complexidade, né? Nós já temos um país extremamente complexo para se fazer negócio, para se fazer qualquer coisa, né? Nós perdemos competitividade de uma forma assustadora nos últimos 20 anos. Então, o Estado, como ele, não é um caminho, o livre mercado é um caminho, a educação gradual das pessoas, como adoção de valores, porque cada vez mais se fala em consumir de maneira mais sustentável, isso é ótimo, nas redes sociais, na mídia, na TV, começa a gente incorporar valores, né? E você começa a se questionar, vem cá, mas isso aqui está descartável demais? Só o fato da gente conscientemente se fazer essa própria pergunta já é uma grande evolução, que vai mostrar que a gente vai estar mais receptivo a se perguntar se o móvel, se o eletrodoméstico, qual que é a característica dele. Não precisa incentivo de tributo, mas se você é mais receptivo a isso, se lhe oferecerem um produto que é cômodo, serve, tem um preço competitivo e, além disso, ele é facilmente desmantelável no final do ciclo de vida dele para ser reciclável, você vai comprar com certeza. Agora, se ele for mais caro, não vai comprar. Muito dificilmente você vai comprar um produto que é mais caro só porque ele tem um selo de que é sustentável. Muito poucas pessoas fazem isso. He's your client, right? No, I agree, actually. I agree entirely. I mean, I think free market forces are the solution, but I don't think it's contradictory that good design policy benefits industry, benefits consumers, and benefits the state. But it's hard to design such policy. But I actually agree. If you look at the example of that refrigerator in California, they didn't say you couldn't produce non-energy efficient refrigerators, just said you can't sell them in California. And it transformed an entire business and created new businesses for General Electric. They did resist it first, but they actually benefited in the long run. And I really resist that it has to pay more in the long run. And maybe investment costs more. But look at the refrigerators. The cost went down. You know, if you can dematerialize and energy and industry can save money on using less materials, then that's the incentive you want in a free market. That's where innovation needs to drive the design. You've got better manufacturing, you've got better product, and you've got to add value to the customer and that they want to buy the product. I personally am not in favor of strong governmental policies, but I do think you need some policy to provide an alignment of some incentives. A gente não está, quando se fala na participação do Estado, eu acredito que não é delegar às políticas públicas que restringam ou façam coisas e a gente não faz nada, fica sentado esperando. Mas é importante, por exemplo, que exista uma legislação que faça com que as empresas tenham que recolher as baterias, por exemplo. Ou que a gente tenha que levar, que elas sejam responsáveis por lâmpadas.
né, pelo retorno disso. Então, tem materiais. Eu quero assegurar, por exemplo, que quando eu terminar a vida útil do meu celular, eu falar terminar a vida útil do meu celular, não é a empresa editar por obsolescência programada, né, que eu tenho que trocar o celular a cada 6 meses, porque, enfim... Mas eu quero colocar lá no container da empresa e quero que eles me deem um final digno ao carregador e ao aparelho. Então, tem coisas que eu não quero que eu vá que eu tenha que colocar em qualquer depósito ou alguma coisa. Eu quero que a empresa se responsabilize por isso. E aí eu acredito que tem que haver legislação, porque enquanto não há legislação, a empresa não vai lá recolher a minha bateria, as pilhas, e vai ser um problema da prefeitura. E muitas prefeituras não têm como, governos municipais, não têm como gerir determinados resíduos, que são externalidades para as empresas. Então, eu acredito, sim, que tenha que haver políticas públicas sérias nessa gestão. Deixa eu só fazer um comentário. Eu sou bem mais favorável também à questão de estimular a mudança através de incentivo ao invés de multa, mas eu acho que o governo tem um papel, sim, e não é de imposição, como você falou, é de regulamentação. O papel do governo é de regulamentar e de criar regras e educar e criar uma plataforma favorável para a mudança, porque senão tem que ter um estímulo também. A questão, por exemplo, de resíduos na Inglaterra, o governo criou o imposto do lixo. Nenhuma indústria gostou disso. E, a primeiro momento, ninguém quer pagar mais imposto. Mas criou-se um sistema, desenhou-se um sistema onde a empresa tinha que pagar um valor maior por tonelada de resíduo que ela mandava para o aterro sanitário. Esse imposto crescia exponencialmente por ano. Então, o custo dela, ela sabia que ia aumentar se ela não fizesse nada. Ela tinha uma opção de não pagar o imposto, se ela tornasse o processo dela mais eficiente, se ela não mandasse o resíduo dela para o aterro sanitário, se ela gerasse menos resíduo. E aí, o investimento, o que foi arrecadado com esse imposto, criou-se um programa de governo para dar apoio à indústria para que ela se tornasse mais eficiente. E esse serviço ela tinha gratuitamente. Então, é como você cria uma política pública de forma adequada que vai gerar mudança, né? Você falou em baterias de celular. Eu pergunto sobre isopor. Isopor também não é um problema grave para o meio ambiente? É terrível. Tem isopor por todo lado. E existe alguma legislação que obrigue alguém a recolher isopor? Não tem, né? Pois eu vou te dizer o seguinte, esse é um papel do desenvolvedor. Nós tivemos, há um mês atrás, negociando com uma empresa de Santa Catarina, veio nos oferecer um produto que a gente estava estudando de trazer da Bélgica, ou da Alemanha, ou da Polônia. Verificamos várias alternativas. E esse sujeito que tem uma fábrica em Santa Catarina desenvolveu uma tecnologia própria, né, que recicla o isopor e converte o isopor em rodapés, rodaforros, molduras de parede e molduras de porta. E ele hoje coleta isopor, tem toda uma rede de um supply chain de coletar isopor em bandeja, comida descartável, e tudo se transforma em rodapé e rodaforro, a tal ponto que ficou inviável nós trazermos o produto pronto que nós queríamos distribuir da Bélgica ou da Polônia, que nós estávamos analisando, porque é inviável, não consegue competir com o camarada que tem a tecnologia que ele desenvolveu. Não precisa uma lei para obrigar ninguém a recolher isopor, né? Então, outra coisa, garrafa PET. Existe alguma lei do cara que fabrica a Coca-Cola para recolher garrafa PET? Não tem nenhuma.
E nós, lá no nosso grupo de indústrias, nós somos provavelmente o maior reciclador individual, como indústria do Brasil, de garrafas e resíduos de PET, de coisas para fazer o quê? Para fazer as vassouras que o pessoal usa para varrer a casa. Ou seja, não há necessidade de ter uma legislação para obrigar a recolher a garrafa d'água, a garrafa de Coca-Cola. A inovação, a tecnologia de reciclagem, de aproveitamento, de lavagem, resolveu o problema. Hoje a gente tem até dificuldade de conseguir lixo suficiente para produzir o que a gente precisa. Então, o que eu acho, talvez, é pesquisa e inovação, porque está faltando uma linha de pesquisa em converter bateria de celular num produto, para gerar outro produto. Ou desenhar uma bateria que seja facilmente desmantelável e convertida num outro produto. Essa é a lógica. Se nós aceitarmos a lógica de que nós precisamos de um Estado tutelar que fique nos impondo legislação disso e proibindo aquilo, para daí aparecer uma solução, a nossa vida vai se converter num inferno. Porque o legislador, eu sou advogado de formação, né? É nefasto o raciocínio por trás do legislador, né? A tutela do cidadão, a gente reclama que fica cada vez mais difícil viver, mas a gente pede que o Estado nos imponha a norma disso e daquilo para a gente fazer o que são, na verdade, oportunidades de negócio, de reciclar o isopor e converter num produto que eu não consigo nem importar da China um produto para competir, porque o cara tem desenvolveu uma tecnologia inovadora que a empresa dele não tem quem bate ele no Brasil. Então, essa é a linha, e é isso que nós precisamos com inovação. É esse tipo de iniciativa, é esse tipo de pensamento que vai nos fazer mais competitivo. Então, acho que talvez nessa linha, não digo em colocar legislação, mas promover incentivo para que esse tipo de negócio floresça. Então, quando eu falo do governo no seu papel de educação, talvez seja mais incentivar esse pequeno ou grande empreendedor a pesquisar essas outras oportunidades, ou até oferecer incentivos fiscais para empresas que realmente fazem esse tipo de papel de reciclagem de matéria-prima, porque acaba também educando não só a indústria que não estava com essa mentalidade de sustentabilidade, mas também o próprio usuário. Nesse movimento de higiene, né, de sanitarização, teve um papel de educação de como fazer diferente. A gente pode pensar que a classe média, média alta, já tem um nível de educação muito grande, mas quando a gente vai para a base da pirâmide, aí tem todo o nosso sistema escolar de nível fundamental, que também é público, que está educando as gerações futuras. Quantas dessas pessoas hoje que estão ali na base da pirâmide passaram da 5ª série, ou 4ª série, ou finalizaram o 1º grau? Como é que a gente educa essas gerações para esse pensamento sustentável? Então, a gente sabe que a gente tem no país um déficit de nível de educação, de aprendizagem, de alguns desses valores que a classe média, média alta possui. E como, num curto espaço de tempo, mudar esses valores dessa geração que não teve esse tipo de educação. Então, talvez, não o Estado regulamentando e restringindo, mas utilizando dos incentivos para educar essa população a fazer de um jeito diferente do que ela estava acostumada em fazer. Então, é nessa linha que eu acredito.